Marcato Cursos Jurídicos. Venha para onde estão os melhores. Boa noite a todos. Sou o professor Vitor Hugo Stuck. Estamos aqui nas primeiras impressões da segunda fase em Direito do Trabalho, do 8º exame da FGV, numa parceria Marcato-Pretório. Vou falar com vocês sobre a peça. De uma forma dinâmica, pensei em conversar com vocês sobre a peça prático-profissional, lendo para vocês a peça e já apresentando as primeiras impressões do que o examinador quis de vocês. A peça em questão é uma contestação. Vamos lá. A OAB exigiu de vocês o texto: Refrigeração Nacional, empresa de pequeno porte, contrata os serviços de um advogado em virtude de uma reclamação trabalhista movida pelo ex-empregado Sérgio Feres, ajuizada em 12 de abril de 2012. Importante destacar a data do ajuizamento para sabermos a circunstância prescricional. E que tramita perante a 90ª Vara do Trabalho de Campinas. Então, já temos o endereçamento. O endereçamento da contestação é a 90ª Vara do Trabalho de Campinas. O examinador também colocou para vocês o número do processo. Então, é importante destacar que logo após, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, da 90ª Vara do Trabalho de Campinas, nós temos a necessidade de colocar processo, número, e temos lá o número do processo, na qual o trabalhador alega e requer, em síntese, que, primeiro, desde a admissão ocorrida em 20/3/2006, sofria revista íntima. Primeiro destaque, a circunstância da revista íntima. Queridos, revista íntima é vedada pelo legislador, artigo 373-A da CLT. No entanto, vejam o que o examinador colocou: feita separadamente e em sala reservada, que entende ser ilegal porque viola sua intimidade. Não. A revista era feita na bolsa, em local reservado, não expunha o empregado a nenhum constrangimento, por isso, não há que se falar em nenhum tipo de violação. O fundamento que nós podemos colocar de forma genérica, como primeiras impressões, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, não havendo que se falar em qualquer forma de ofensa à intimidade, não acarretando o direito à indenização. Ok? Além disso, próximo pedido. Uma vez o senhor Mário, seu antigo chefe, pessoa meticulosa e sistemática, advertiu. Então, uma circunstância de advertência. Verbalmente o trabalhador, na frente dos demais colegas, porque ele havia deixado a blusa para fora da calça, em desacordo com a norma interna empresarial conhecida por todos. Então vejam, foi feita uma advertência verbal, sim, na frente dos demais colegas, de uma circunstância que tinha previsão no regimento interno da empresa. O regimento interno decorre do poder de direção do empregador. Então, o empregador, no exercício do seu poder de direção, e o fundamento legal do poder de direção é o artigo 2º da CLT, ele tem a possibilidade de colocar, respeitando a intimidade do trabalhador, os direitos fundamentais do trabalhador, ele tem direito de colocar no regimento interno circunstâncias de administração, como, por exemplo, o uniforme, como, por exemplo, a forma que o empregado se porta no ambiente de trabalho. Então, mais uma vez, essa circunstância de pedido de indenização por dano moral, em razão, também de R$50 mil, em razão desta ofensa, não prospera. E outro ponto, o examinador colocou, esta única advertência caracterizou um assédio moral. Não, assédio moral é repetição de dano moral.
um único ato não caracteriza assédio moral. Poderia, no máximo, caracterizar um dano moral. Mas temos base legal interna na empresa, e isso é fonte formal do direito do trabalho, justificando a conduta do empregador. Ok? Próximo ponto, que apesar de haver trabalhado em turno ininterrupto de revezamento, da admissão à dispensa, ocorrida em 15/5/2011, se ativava, na verdade, durante 8 horas em cada plantão, violando a norma constitucional de regência, fazendo assim jus a 2 horas extras com adicional de 50%. Reconhece existir norma coletiva que estendeu a jornada para 8 horas, mas advoga que ela padece de nulidade insalável, pois aniquila seu direito constitucional a uma jornada menor. Vejam, nesse ponto, vocês têm que discutir a questão da súmula 423, que diz: estabelecida a jornada superior a 6 horas e limitada a 8 horas, circunstância apresentada pelo examinador, limitada a 8 horas, por meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e da 8ª hora como extra. Então, é entendimento pacífico do TST que, mesmo no caso de turnos ininterruptos de revezamento, limitada a 8 horas por meio de negociação coletiva, não há que se falar em horas extraordinárias. Então, o contraponto a esse pedido tinha base na súmula 423. Outro pedido. No período aquisitivo de férias de 2008 a 2009, teve 18 faltas, sendo das 18, 12 justificadas. Então, ele faltou injustificadamente 6 vezes. Essas faltas, de acordo com o artigo 130 da CLT, em seu inciso 2, caracterizam a redução da sua jornada, do seu direito a férias. Nós não podemos, e isso o legislador proíbe, descontar um dia de férias, um dia de falta injustificada das férias. Mas, nesse caso, ele pode, sim, reduzir os dias de férias. Quando o empregado falta mais de 5 vezes, de 6 até 14 vezes injustificadamente, o empregado passa a ter 24 dias de férias. Então, vejam a hipótese apresentada. Pretendia transformar 10 dias de férias em dinheiro, ou seja, abono pecuniário, como entende ser seu direito. Mas o empregador só permitiu a conversão de 8 dias, o que se revela abusivo por ferir a norma cogente. Na verdade, não. Na verdade, o empregado só tem direito a 24 dias de férias, então ele pode converter até 1/3 dos dias de férias em abono pecuniário, receber em dinheiro. E o empregador, cumprindo a norma, só permitiu a conversão de 8 dias. Então, a contestação deste ponto deveria discutir essas circunstâncias e apresentar o fundamento legal, artigo 130, inciso 2 da CLT. Outro ponto. Nas mesmas férias citadas no tópico anterior, fruídas no mês de julho de 2010, tinha avisado ao empregador, desde o mês de março de 2010, desde março de 2010, que gostaria de receber a primeira parcela do 13º salário. Então, vejam, primeira parcela do 13º salário pode, sim, ser recebida junto com as férias, como ele pleiteou, só que o prazo está errado. A lei número 4749 de 65, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, diz que esta solicitação deve ser feita no mês de janeiro de cada ano.
e ele descumpriu o prazo. Por isso, ele não faz jus ao recebimento das férias e da primeira parcela do 13º juntas. A primeira parcela do 13º só pode ser paga com as férias, se pedida em janeiro. Outro pedido, no mês de novembro de 2007, afastou-se da empresa por 30 dias, em razão de doença, oportunidade na qual recebeu benefício de auxílio previdenciário. Contudo, nesse período não recebeu ticket de refeição, nem vale-transporte, o que considera irregular. Persegue, assim, ambos os títulos no lapso temporal. Vejam, durante o afastamento por auxílio-doença ou acidente, nos 15 primeiros dias o contrato fica interrompido. Na interrupção, ele faz jus a pagamento de salário. A partir do 16º dia, o contrato fica suspenso. E no período de recebimento de auxílio previdenciário ou acidentário, não há que se falar em pagamento de nada de salário. A única circunstância exigida pelo TST recentemente alterada é a manutenção do plano de saúde, como uma circunstância de sobrevivência do empregado, mas só nessa hipótese. Então, a contestação deveria discutir, neste ponto, a suspensão do contrato de trabalho. Último ponto. A empresa sempre pagou os salários no dia 2 do mês seguinte ao vencido. Mas, a partir de abril de 2009, unilateralmente, passou a quitá-los no dia 5 do mês seguinte, em alteração reputada maléfica ao empregado, requerendo, assim, a nulidade da novação objetiva e o pagamento de juros e correção monetária. Na verdade, o artigo 459, parágrafo 1º da CLT, diz que o empregador pode pagar o salário até o 5º dia útil do mês subsequente. Ele pagava no dia 2 e mudou para o dia 5. Respeitou o prazo. Além disso, nós temos a orientação jurisprudencial número 159 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, que afirma que o empregador pode sim alterar a data de pagamento de salário desde que respeitado o prazo do artigo 459, parágrafo 1º. Então, vejam, esses pontos deveriam ser todos contestados por vocês na peça, não podendo nos esquecer da necessidade da indicação da prescrição quinquenal. Bienal não há que se falar, porque ele foi dispensado em 2011, em 2012 ele ajuizou a ação. Mas como ele foi contratado em 20 de março de 2006, nós temos aí um lapso temporal de aproximadamente um ano, um pouco mais de um ano, de prazo prescricional. Então, deveria ser consignada no início da petição que prescreveram os direitos anteriores a 12 de abril de 2007. 2007 a 2012, 5 anos. Ok? Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Para aqueles que quiserem mandar dúvidas, além dessa nossa correção, deixo à disposição o meu Twitter e também o meu e-mail pessoal para conversar com vocês. vitorhugostuck@gmail.com e o Twitter @VitorStuck. Muito obrigado, um abraço e estou à disposição de vocês.